Abra a sua Bíblia comigo no livro de Hebreus, verso 12, a partir do verso 1. Essa palavra ela já estava pronta. E quando foi na quarta-feira, a pastora Edilane ministrou um pouquinho sobre essa palavra, sobre esse tema. E ontem o pastor me escalou para ministrar a palavra hoje. Eu falei, Deus, a palavra já está pronta, mas a pastora ministrou sobre ela na quarta-feira. É para falar a mesma palavra? Deus me pegou e falou assim, é para ministrar a mesma palavra. Prega. Eu falei, mas é a mesma palavra. A minha palavra, ela é a mesma sempre, ela não muda. Mas ela sempre se renova. Então, você vai pegar essa palavra. Então, queridos, como diz o ditado, manda quem pode e obedece quem tem juízo, eu não vou discutir com o Todo-Poderoso. Amém, queridos? Então, abra o seu coração para o que Deus quer falar com você essa noite. Hebreus 12, a partir do verso 1, a palavra de Deus nos diz assim: portanto, nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Fitando os olhos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Curva a sua fronte, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós agora vamos ter a oportunidade, a honra de ouvir a tua palavra. E nós te pedimos, Deus, que a tua palavra venha preencher os nossos corações. Que ao final desse culto, nós possamos sair daqui entendendo a tua palavra. E que nós possamos aplicar essa palavra nas nossas vidas. Um culto poderoso é quando o teu povo recebe, entende e aplica a palavra que é sua. E nós te pedimos, Deus, anula toda a investida do inimigo sobre as nossas mentes, sobre o nosso coração. Torna a nossa mente cativa a ti, a partir desse momento. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para receber a palavra que é tua. Que não seja aqui o pastor Emerson, mas que seja o Senhor falando aos nossos corações. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu estava lendo esse texto, a parte B do verso 1, saltou aos meus olhos. O meu coração, ele se encheu de alegria, quando eu li essa parte que fala assim: e corramos, repita comigo, corramos. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Quando eu li esse texto, eu falei, nós estamos em uma corrida. Nós estamos em uma corrida. E acredite, queridos, a nossa corrida, ela não é uma corrida física, não é uma corrida de 100, 200 metros rasos. A nossa corrida é uma corrida espiritual. É uma corrida espiritual. Nós precisamos estar bem preparados. E a verdade é que nós não estamos em uma simples corrida. Nós estamos em uma grande maratona. Nós estamos em uma maratona cristã. E o vencedor dessa maratona não é o que chega primeiro. Só vence essa maratona aquele que persevera, que supera os obstáculos, mantém o seu ritmo e a sua constância. O apóstolo Paulo nos fala lá em 2 Timóteo 4, a partir do verso 7. Combati o bom combate. Completei, repita comigo, completei. Completei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, preste atenção nisso, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Preste atenção que o apóstolo não fala que ele ganhou
Ele não fala, combati o bom combate e ganhei a carreira. Ele fala, completei a carreira e guardei a fé. Não é o fato de você ser o primeiro ou você ser o último. O que vai mandar nessa corrida é a sua perseverança. A sua vontade de concluir a obra. A sua vontade de completar a carreira. Por quê, pastor? Porque o nosso alvo é Cristo. E acredite, você não está só nessa corrida. Você não vai correr essa corrida sozinho. Porque a partir do momento que nós temos um encontro poderoso, um encontro especial com Jesus, Ele vem e nos ajuda. E então começamos a correr com Ele. E a proposta que nos é feita todos os dias é que nós venhamos a correr, mas também que nos venhamos a nos tornar semelhantes a Ele a cada dia. Deus quer que nós venhamos a ser bons homens. Deus quer que nós venhamos a ser excelentes mulheres. Deus tem planos, projetos. Deus tem uma carreira linda para você. Mas tudo vai depender da sua perseverança em completar a carreira que te foi proposta. Que carreira é essa, pastor? Essa carreira é a sua vida. A sua vida é uma corrida. Uma corrida em direção ao céu, em direção a Jesus. Cristo é o nosso alvo. Mas tudo que o inimigo trabalha é para nos tirar do alvo, para nos tirar do foco, para que nós não venhamos a completar a carreira. Mas aquele que crê, persevera. Aquele que tem Jesus como seu general de guerra, não desiste. Avança crendo que a vitória é certa, em nome de Jesus. Vivemos em um mundo competitivo. O mundo nos ensina que para sermos reconhecidos, precisamos chegar em primeiro em tudo. Mas isso não é errado. De um modo bem feito, de um modo saudável, isso é muito bom. Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ser o primeiro na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho? Fazer as coisas bem feitas e ser reconhecido. Isso não é mal. Agora nós, os filhos de Deus, os seguidores de Jesus, somos chamados a completar a carreira. O pódio, o primeiro lugar, a placa de ouro, só vem como uma consequência do nosso chamado. Vem como uma consequência da nossa perseverança, da nossa vontade em completar a carreira, independente da nossa posição na linha de chegada. Entenda isso. Não importa se você vai ser o primeiro ou se vai ser o último. Jesus não olha para isso. Jesus olha para a sua perseverança em continuar perseverando para o alvo que é Ele. Amém? Houve um momento em que Jesus, lá em Marcos 10, 42, Jesus estava com os seus discípulos. Então Tiago e João se aproximam dele e falam: Mestre, quando o Senhor subir a sua glória, nos dê a honra de nos assentarmos um à tua direita e outro à sua esquerda. Quando os discípulos ouviram isso, houve ali uma celeuma. Os discípulos, os outros apóstolos, ficaram indignados com esse pedido de Tiago e João. Então Jesus os chamou à parte e disse o seguinte: presta atenção no que Jesus diz. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Mas entre vós, diga, entre nós, não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre nós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Você quer ser o primeiro? Você quer ser o último? Ou você quer ser servo? Coloque a mão no seu coração. Jesus, me ajuda a servir. Me ajuda a ser um servo que agrade o seu coração. Não me importa se eu vou ser o primeiro ou se eu vou ser o último. O que eu quero é poder te servir com todo o meu coração. Você pode aplaudir a Jesus por isso?
E o texto continua falando, lá no início em Hebreus 12, que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O autor está nos falando sobre inspiração, que o povo hebreu deveria se inspirar nos grandes homens de Deus que perseveraram e venceram. Está lá no capítulo 11, que fala sobre a perseverança de Noé, a perseverança de Abraão, a perseverança de Moisés, a perseverança de Davi. Apesar de todos os seus erros, todas as suas falhas, Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi se redimiu, pediu perdão e continuou. Nas nossas vidas nós vamos passar por momentos assim, nós vamos errar, vamos falhar, mas isso não pode deixar que o nosso coração pense em desistir. Não. Erramos, falhamos, pedimos perdão com toda sinceridade a Deus e continuamos andando. O que eu entendo aqui, queridos, é que todo corredor precisa de uma inspiração para correr. E você precisa se inspirar em homens e mulheres de Deus. Tenha muito cuidado com as inspirações do mundo. Tenha muito cuidado com os olhares do mundo. Tenha os seus olhos fixos em Jesus. A sua maior inspiração tem que ser Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus não recuou 1 milímetro da corrida que lhe foi proposta. Jesus veio com um único propósito, de nos salvar, de nos resgatar, de nos redimir e nos dar livre acesso ao Pai. E porque Jesus não recuou, hoje nós somos salvos e somos sarados e temos livre acesso a Deus. Dê um aleluia, um glória a Deus por isso. Ele nos salvou, Ele nos resgatou e está aqui para continuar fazendo a sua obra, continuar correndo a carreira que lhe foi proposta. Aleluia! 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 Agora, Jesus conhecia o coração dos homens. Jesus sabia quem eram as pessoas. Jesus entra em Jerusalém, ali no capítulo 21 de Mateus, e as pessoas, Jesus entra montado num jumentinho, e as pessoas começam a gritar: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, dão glória a Deus, exaltam o seu nome. Sabe o que significa Hosana, queridos? Salva-nos. As pessoas estavam gritando: salva-nos, bendito que vem em nome do Senhor. Mas Jesus sabia que daqui a poucos dias, aquele mesmo povo que estava pedindo salvação, iria gritar: crucificam. Jesus sabia quem eram as pessoas. Jesus sabia qual era o coração daquelas pessoas. Mas mesmo assim, Ele não recuou. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? É que Jesus não desistiu da carreira que lhe foi proposta. E por mais que as pessoas tentem te tirar do propósito, por mais decepções que você tenha na sua vida, mantenha os seus olhos em Jesus. Jesus prosseguiu porque Ele manteve os seus olhos em Deus. Nós vamos continuar prosseguindo, porque os nossos olhos estão em Jesus. Não são coisas, é Cristo em nós. Cristo em nós, a alegria que nos preenche. Cristo em nós, que nos faz prosseguir. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança para esse mundo perdido. Cristo em nós, a esperança para os casamentos. Cristo em nós, a esperança para as famílias. Cristo em nós, a esperança para os nossos irmãos. Tantas pessoas precisam conhecer a Cristo. Quantas pessoas estão morrendo. Pessoas que estão pensando em se matar. Mas é hora dos filhos de Deus se levantar com ousadia e manifestar a glória de Deus. Oh, aleluia! A palavra de Deus nos diz que a humanidade, a criação, aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Filho de Deus não tem tempo ruim, queridos. Filho de Deus não se abate. Filho de Deus prossegue. Filho de Deus continua. Filho de Deus não se abate. Filho de Deus é forte, é corajoso. Aleluia. Eis que estarei convosco todos os dias da sua vida. Aleluia.
Eu venci o mundo, vocês também irão vencer. Guarde isso no seu coração. Por mais difícil que esteja, por mais tribulação que você esteja vivendo, veja a coisa de uma forma. Mude o seu foco, mude a sua lente, a maneira de ver as coisas. Ah, pastor, o senhor não está na minha pele. Já passei por tanta coisa nessa vida, queridos. Mas tudo que eu passei na minha vida, hoje eu começo a entender que tudo tinha um propósito de Deus. Sabe para quê? Para que eu pudesse testemunhar e glorificar o nome dEle. E para quando pessoas que estão vivendo o que eu já vivi, eu possa hoje ter uma palavra de consolo. Irmão, eu te entendo, porque eu passei por isso. Eu vivi isso no meu casamento. Eu passei isso na minha família. E o que você fez, pastor? Busquei a Deus. Busquei a Jesus. Ah, mas eu não quero virar crente. Você não deve, não estou falando para você virar crente. Estou falando para você virar um seguidor de Jesus. Se você passar a Jesus, seguir a Jesus, seguir os seus mandamentos, caminhar como Ele caminhou, andar como Ele andou, você vai ver como a sua vida vai ser transformada, como você vai ser mudado. Aí sim você vai se tornar um crente, porque você crê naquele que é poderoso e que muda todas as coisas quando o seu coração está nele. Nós somos seguidores de Cristo e manifestamos a sua glória. Somos cristãos, os pequenos cristos, que onde Deus nos coloca, nós temos que manifestar a sua glória. Agora entenda que um bom corredor, ele precisa examinar o seu coração antes de começar a correr. Um bom corredor, ele não começa a correr de uma hora para outra. Ele vai fazer um bom exame cardíaco antes, porque tem aqueles corredores de final de semana, né? Que eu não sou nem de final de semana, eu acho que eu sou anual. Outro dia eu fui querer correr, eu quase morri. Meu Jesus. Eu já tenho um problema na perna. Está raso e está fundo, né? Ainda fui querer correr. Aí não deu certo. O coração, sem condicionamento físico, não fiz um exame cardíaco, nada. Mas o que eu quero falar para vocês é que para correr com Cristo, o nosso coração precisa estar alinhado com o coração dele. E ele vai examinar o seu coração antes de você começar a correr ele. Você quer ver onde é que está isso aqui na Bíblia? Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 19, verso 16. Preste atenção, que esse jovem que nós vamos ler sobre a vida dele agora, ele queria começar a correr com Jesus. Então Jesus começa a examinar o seu coração, para ver se ele realmente estava preparado para a corrida. Olha só, Mateus 19, 16. E eis que se aproximou dele um jovem e lhe disse: Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Respondeu-lhe ele: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom, mas se é que queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Perguntou-lhe ele: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado, tudo isso eu tenho feito. Então, o que me falta? Aí Jesus começa a sondar o coração dele. Preste atenção. E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isso, ficaram grandemente maravilhados e perguntaram: Quem pode então ser salvo?
Jesus, fixando seu olhar neles, respondeu: aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Um bom corredor, queridos, precisa ter um coração forte. Um bom corredor precisa ter um coração alinhado com o coração de Deus. Aquele jovem queria correr com Jesus. Então, Jesus começa a examinar o coração daquele jovem, para ver se ele estava realmente em condições de começar a corrida. E a pergunta que eu faço aqui, a mim e aos irmãos: como é que está o nosso coração essa noite? Nosso coração, ele está alinhado com o coração de Deus? Nosso coração não está cheio de muitas coisas? Porque esse jovem aqui, ele tinha muitas coisas. E ele não quis abrir mão dessas muitas coisas para correr com Jesus. Com muito peso, com muita coisa, com muita sobrecarga, você não vai conseguir correr com Jesus. O que eu aprendo aqui, queridos, nessa passagem, é que quando você tem muitas coisas, e você não consegue perder nenhuma dessas coisas, então não é você que tem as coisas, mas são as coisas que tem você. Você entendeu isso? Às vezes você pensa que tem coisas, mas se você não se desapegar de nenhuma dessas coisas, então quem te domina são as coisas. Aquele jovem era rico, mas ele não teve coragem de se desapegar para começar a correr com Jesus. A comparação aqui que Jesus faz não é o fato de você ser rico ou o fato de você ser pobre, de você ter muita coisa ou pouca coisa. O negócio é as coisas do mundo te dominarem. Porque quem deixa as coisas do mundo te dominar, você não tem condições de correr com Jesus. E Jesus fala para aquele jovem. Jesus não queria nada, Jesus queria fazer um teste com ele. Se ele fala: não, Jesus, eu vou largar isso tudo de mão e vou te seguir, com toda certeza Jesus ia abençoar ele 10 vezes mais. Porque Jesus estava vendo o coração daquele jovem. Mas aquele jovem não conseguiu se desapegar das coisas, porque as coisas dominavam aquele homem. E Jesus continua fazendo uma comparação. Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Sabe o que isso aqui nos fala? Nos fala sobre autossuficiência. Fala que quando nós colocamos as nossas forças em nós mesmos e deixamos de colocar as nossas expectativas em Jesus. Às vezes nós falamos assim: eu posso, eu faço, eu consigo. Então quando Jesus fala assim, é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha, Jesus está comparando nós, que colocamos a nossa suficiência nas coisas, como um camelo. Por quê, pastor? Porque um camelo, ele pode caminhar vários dias, semanas, do deserto, sem comer e sem beber. Agora, entenda uma coisa. Você não é um camelo. Você é um filho e uma filha amada de Deus. E se você não colocar a sua vida, se você não colocar a sua suficiência nas mãos de Deus, começar a correr com Ele, você não vai vencer os desertos que a vida vai te apresentar. Só conseguimos vencer os desertos que a vida nos apresenta quando nós colocamos a nossa suficiência em Deus, quando a nossa suficiência está em Jesus. Aquele jovem deixou de ser abençoado, porque não se desapegou e colocou a sua suficiência nas coisas. Se ele tivesse se desapegado das coisas e colocado a sua suficiência em Jesus, aquele jovem teria sido tremendamente abençoado. Se você quer correr com Jesus, se desapegue das coisas que estão trazendo peso sobre a sua vida. Amém, queridos? Amém. Terceiro ponto. Nunca pense em desistir. Um bom corredor nunca pensa em desistir da sua corrida. Se ele se inscreveu, é porque ele quer correr e ele não pode pensar em desistir. Se nós nos aliamos no exército de Jesus, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que prosseguem.
Nós pegamos na mão do arado e continuamos e não olhamos para trás. Um bom corredor, ele prossegue, ele não pensa em desistir. Então, queridos, nunca pense em desistir do seu casamento. Por quê, pastor? Porque o seu casamento é propósito de Deus. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E quando Deus abençoou o seu casamento, unindo você a esse homem, unindo você a essa mulher, Deus tinha um lindo propósito para a sua vida. Deus, quando uniu pastor Heber e pastor Edilane, ele tinha um propósito sobre a vida deles, que era o de fundar uma igreja, abençoar vidas, levar vidas a Jesus. Se hoje eu estou aqui pregando para vocês, é porque o pastor Heber cumpriu o propósito dele sobre a sua vida. Foi na minha casa e falou do amor de Jesus sobre a minha vida. E hoje eu estou aqui. Mas para quê? Somente para glorificar o nome dele. Deus me uniu a minha esposa com um propósito também de mudar a minha vida e mudar a vida da minha família. Então, queridos, nunca pense em desistir do seu casamento. Quantos casamentos têm sido destruídos hoje em dia por tanta besteira, por falta de compreensão, por causa do egoísmo? Nós nunca queremos nos colocar um no lugar do outro. É tanta discussão, é tanta briga, é tanta falta de compreensão. E a primeira coisa que nos vem à cabeça, eu vou largar essa mulher, eu vou largar esse homem, eu vou desistir desse casamento. Não, Cristo está do seu lado e Ele está correndo com você. Então nunca pense em desistir do seu casamento. Nunca pense em desistir da sua família. A sua família é bênção, a sua família é projeto de Deus. Deus criou duas instituições, família e igreja. Deus projetou a sua família, mas pastor, a minha família é difícil, mas é a sua família. E você não pode desistir da sua família, porque Deus quer que você faça diferença no meio da sua família. Pastor, está difícil, corre para Jesus, vai orar, vai buscar estratégias, peça para Deus mudar o coração, para Deus transformar, para Deus mudar. 70% da minha família, eu creio que da minha família, não a família da minha esposa, mas de 70% a 80% da minha família, não conhece a Jesus. Mas eu oro todo dia, Deus, que o meu irmão te conheça, que os meus tios te conheçam, que os meus primos te conheçam. Deus, dá um jeito, envia um servo, manifesta a tua glória, mas que esse povo não morra sem te conhecer. É isso que nós precisamos fazer, queridos. Mas nós nunca devemos desistir da nossa família. Hoje o inimigo coloca na nossa cabeça, meu parente é assim, ele é assim mesmo, não vai mudar, não tem jeito, vou largar de mão. Não, larga de mão não. É seu parente, é sua família. Então você tem que falar do amor de Deus para essa pessoa. Por quê, pastor? Porque a sua família é um projeto de Deus, é uma bênção para você. Nunca pense em desistir dos seus filhos. Quantos pais têm entregado os pontos? Quantos pais têm desistido dos seus filhos? Mas também quantos filhos têm desistido dos seus pais? Que coisa triste. Filhos que não honram seus pais, pais que não abençoam seus filhos. Então, uma coisa terrível, gente. Agora entenda que filho é missão. A palavra de Deus nos diz lá no Salmo 127, que filho é herança e recompensa do Senhor. O fruto do nosso ventre é o nosso galardão, e galardão é recompensa, queridos. Então nós precisamos cuidar bem dessa recompensa e dessa herança. Você precisa amar a sua esposa, você precisa amar o seu esposo. Para quê, pastor? Para que os seus filhos sejam abençoados, sejam homens e mulheres de Deus. Porque aqueles que amam ao Senhor, a sua descendência será poderosa sobre essa terra. E eu quero declarar aqui, filhos e filhas poderosos, uma descendência poderosa sobre a sua casa, sobre a sua família. Onde você colocar a planta dos seus pés, a sua descendência será poderosa em nome de Jesus. Diga, eu recebo, pastor. Aleluia.
Nunca pense em desistir do seu trabalho. O seu trabalho, queridos, é bênção. Todo recurso que chega às suas mãos, o seu pagamento, todo recurso que vem é bênção de Deus. É Deus que está entregando nas suas mãos. E hoje em dia eu vejo tanta murmuração, tanta reclamação. Meu Deus, pastor, eu não aguento o meu trabalho. Pastor, meu chefe é chato. Pastor isso, pastor aquilo. Eu não vejo a hora de me mandar embora. Eu fico pensando, gente, por que não faz a diferença ali no trabalho? Porque se você fizer a diferença no seu trabalho, você vai estar glorificando o nome do Senhor. Se Deus te colocou ali, meu amado irmão, minha amada irmã, é porque Ele está te preparando uma coisa melhor. Mas enquanto você não for fiel no pouco, Ele não vai te colocar no muito. Então um crente não murmura, um crente ora e agradece, e dá o seu melhor onde Ele te colocou. Porque filho de Deus é assim, um bom corredor não desiste fácil. Pastor, eu quero a minha promoção não chega, o meu salário não aumenta. Vai orar e seja fiel a Deus, porque Ele está preparando a sua bênção. Seja fiel, tire a murmuração da sua boca. Amanhã é segunda-feira, acorde animado, acorde, sabe, assim, com gás. Hoje vai ser um dia abençoado, eu vou vender muito, eu vou produzir muito no meu trabalho, e o nome do Senhor vai ser glorificado, e eu vou testemunhar as bênçãos do Senhor sobre a minha vida. Esses são os filhos de Deus. Aleluia! 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 Nunca desista da obra de Deus. Nunca desista do seu ministério. Nunca desista do seu grupo de crescimento, do seu GC. Sabe, às vezes nós estamos reunidos aqui, é tanta murmuração. Pastor, meu GC não vai. Pastor, o GC está difícil. Pastor, o ministério está difícil. Para com isso, irmão. Você está trabalhando para Deus. Você não está trabalhando para homens. É uma honra poder servir a Deus, de servir na casa de Deus, de poder abrir as portas da nossa casa para receber um grupo de crescimento. A arca do Senhor está ali na nossa casa. Então nós temos que ter alegria em abrir a nossa casa para abrir um GC, receber bem as pessoas, orar a Deus, envia as pessoas, que esse GC se multiplique várias e várias e várias vezes, que as pessoas te conheçam e que o seu nome seja glorificado. Homens e mulheres de Deus não desistem de nada, de nada. Tudo que chega nas suas mãos, sabe o que acontece? É transformado, é mudado, e o nome de Jesus é glorificado. Um bom corredor corre dessa forma. E o que fazer, pastor, para completar a corrida? O texto nos diz que é preciso deixar de lado todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Como eu disse agora há pouco, é preciso deixar tudo aquilo que nos atrapalha, que tenta nos impedir de correr a corrida. Na Roma Antiga, eu estive pesquisando, os corredores antes de correr, eles retiravam as suas roupas e untavam seus corpos com óleo, para que nada se apegasse a ele. O que eu aprendo aqui, queridos, é que precisamos nos livrar de coisas e pensamentos que nos atrapalham, que roubam o nosso tempo com Deus. Entenda que nada é mais importante do que o nosso relacionamento com Deus. Quando deixamos de ter relacionamento com Deus, a nossa falta de intimidade com Deus vai nos levar a cair, vai nos levar ao pecado. Deus não se afasta de nós. Se você for ver a história do povo hebreu, momento nenhum Deus se afastou do povo. Todo o tempo era aquele povo se afastando de Deus, através do seu pecado, através da sua murmuração, mas Deus sempre estava presente para restaurar aquele povo. E Ele continua aqui, querendo nos restaurar, querendo nos abraçar, querendo mudar as nossas histórias. Mas nós precisamos entender com isso aqui, que tudo depende do nosso relacionamento com Deus.
A palavra de Deus nos diz que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Sabe o que o texto está falando aqui? É uma ordem. Amar a Deus não é um pedido. Deus está ordenando, vocês precisam me amar. Porque se vocês não me amarem, vocês não vão conseguir se relacionar com ninguém. Se nós nos relacionamos bem com Deus, se temos intimidade com Deus, todos os nossos outros relacionamentos vão fluir. Todos os nossos outros relacionamentos irão dar certo. Tudo parte de Deus. Tudo começa com Deus. Tudo vem de Deus. Se você se relaciona bem com Deus, você vai se relacionar bem com a sua esposa, bem com o seu esposo, você vai se relacionar bem com seus filhos, você vai se relacionar bem no seu trabalho. Tudo vai dar certo para você, porque você tem intimidade e relacionamento com Deus. O que levou Adão a perder o jardim não foi o seu pecado, foi a sua falta de relacionamento com Deus. Quando Adão se afastou de Deus, deixou de ter intimidade com Deus, porque Deus vinha todo final de tarde, na viração do dia, para se relacionar com Adão. Mas teve um dia que Adão se afastou de Deus. Então, Adão caiu. Se nós não mantivermos o nosso relacionamento com Deus, e não tivermos e colocarmos Deus como prioridade nas nossas vidas, com toda certeza nós vamos cair. As primeiras horas do nosso dia tem que ser para Deus, queridos. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu já deito tarde, acordo muito cedo, o meu dia é muito tomado, eu faço tanta coisa que eu não tenho tempo para Deus. Não é que você não tem tempo não, queridos. Não é que nós não temos tempo não. Sabe por que nós não temos? Prioridade. Porque quando nós temos prioridade, nós fazemos acontecer. Nós temos prioridade para a internet, nós temos prioridade para a televisão, nós temos prioridade para tantas outras coisas. Por que nós não temos prioridade para Deus? O seu despertador, o meu desperta 6h15 da manhã, todo dia. Porque de 6h15 a 7h15 é o meu tempo com Deus. Antes não era assim. Eu acordava às 7h15 e ficava falando que eu não tinha tempo. Um dia Deus me pegou. Não é que você não tem tempo, é que você não tem prioridade. Deita mais cedo e acorda mais cedo. Adianta o seu despertador 1 hora, você vai ter tempo comigo. Uma lapada divina. Eu não consigo iniciar o meu dia se eu não for lá para a minha mesa, dobrar os meus joelhos, abrir a minha Bíblia e ter o meu tempo com Deus. Simples. Leio uma passagem e peço a Deus. Deus, aqui está começando o meu dia. E eu quero te apresentar o meu dia. Obrigado por esse lindo presente que está começando. Tenho tantos desafios, tanta coisa para fazer. Meu Deus, mas eu preciso que o Senhor me oriente, que o Senhor me mostre o caminho, que o Senhor esteja ao meu lado, que quando eu for abrir a minha boca, que eu não fale nenhuma besteira, que o Senhor me oriente, guarde os meus olhos, o meu andar, o meu falar, o meu caminhar, que tudo que eu venha fazer seja para glorificar o Teu nome. O Senhor é bom. Eu te amo. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Qual foi a dificuldade nisso aqui, queridos? Qual foi a dificuldade nisso aqui? Nenhuma. Nenhuma. Você está conversando com Deus, batendo um papo com o Todo-Poderoso, logo pela manhã, pedindo para que Ele venha participar do seu dia, para que Ele esteja sentado na mesa com você, tomando café, sabe? Seu amigo fiel, aquele que vai te guardar durante todo o dia. Então, queridos, tenha relacionamento com Deus. Um corredor bem sucedido, eu já estou caminhando para o final, mantém o foco. Ele não desvia o seu olhar para nada. Não desvie o seu olhar. Mantenha o foco na corrida, mantenha os olhos em Jesus. Tenha cuidado para quem ou para o que você tem olhado. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus. Quando o autor fala sobre olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé,
Essa expressão, ela deve ser compreendida como a atitude que nos leva a tirar a nossa visão da tribulação, do pecado, de tudo aquilo que nos afasta de Cristo, e fixarmos tudo aquilo que nos afasta de Deus, e fixarmos os nossos olhos em Jesus. Por quê, pastor? Porque sem Jesus, queridos, nós não somos nada. Jesus, ele é o nosso GPS. Jesus é o nosso caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E se nós corrermos sem Ele, nós vamos ficar dando voltas em ciclos. Sem Jesus, nós estamos perdidos. Então, nós precisamos ter os nossos olhos sempre em Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E é Ele que nos conduz por um novo e vivo caminho. E eu quero te dar algumas dicas para que você possa correr bem. A primeira, não flerte com o pecado. Valorize seu relacionamento com Deus. Muitas coisas vão tentar te afastar dele. Mas lembre-se daquele jovem rico, que tinha muita coisa. E as coisas fizeram ele perder a bênção do Senhor. Tenha um coração livre, um coração desapegado, um coração alegre, um coração grato. Sempre na presença de Deus. Segunda dica, não viva ansioso. Não viva preocupado. Fuja da competição. Fuja da comparação. A competição e a comparação, queridos, ela não é de Deus. Não se compare com ninguém. Você é especial para Deus. Não olhe para a vida do vizinho, olhe para a sua vida. Seja grato pelo que você tem. Se Deus te deu um carro, e não é o carro que você quer, é porque Ele está preparando coisa melhor para você. Mas seja grato pelo que você tem hoje. Não entre nesse círculo de competição, achando que as pessoas são melhores do que você. Tenha cuidado com redes sociais. A maioria do que passa aqui é mentira. Isso aqui é mentira. A maioria dessas coisas aqui é mentira. Isso aqui é de Deus, se for bem usado. Eu passei 15 dias sem olhar minha rede social. Aquilo me fez um bem tão maravilhoso. Falei com a minha esposa. Passei 15 dias, eu fiz um resumo de redes sociais. Parei de olhar. E aquilo me fez tão bem. E quando eu voltei, só fazia assim, deixei de seguir. Não posto quase nada. Não estou aqui. Se você é livre. Eu estou te dando um exemplo meu. Você é livre para fazer o que você quiser. O celular é seu, a rede social é sua. Eu estou aqui apenas te direcionando. Para que você fuja dessa competição. Que você fuja dessa comparação. Porque às vezes nós começamos a olhar certas coisas e o nosso coração se fecha. O nosso coração se entristece. Então, não olhe para o que te faz mal. Olhe para Jesus. Terceira dica, não ceda às tribulações da vida. O diabo, o nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo nos tirar do foco, querendo nos tirar da corrida. E as tribulações, elas vão vir sempre. Mas Jesus nos garante que Ele venceu o mundo, e Ele está ao nosso lado, e nós também vamos vencer. Ele pode ser um leão, mas Ele é um leão derrotado. O nosso leão é o leão da tribo de Judá. E Ele está ao nosso redor, nos guardando, nos protegendo e nos abençoando. Última dica. Esteja ligado. Esteja entrelaçado em Jesus. Porque só Ele pode nos ajudar a vencer essa corrida. Jesus disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Corra agarrado com Jesus. Corra abraçado com Jesus. Há momentos que Jesus vai ter que estar à sua frente. Há momentos que Ele vai ter que estar ao seu lado. Mas nunca atrás. A posição dele é aqui e aqui. Nunca atrás. Você só vai conseguir vencer a corrida que te foi proposta se Ele estiver na sua frente ou ao seu lado. Os olhos em Jesus. Considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas. Talvez você chegou aqui essa noite, com o seu coração fechado. Talvez essa palavra está falando forte ao seu coração. E você está dizendo assim, pastor, eu estou cansado. Pastor,
Eu estou no meu limite. Eu já corri muito. Eu já tentei várias vezes. O que eu devo fazer, pastor? O que você deve fazer? Você não tem que fazer nada. Nada. Você tem que continuar. Mesmo com dor, mesmo que você esteja a ponto de morrer, a ponto de desfalecer. Nunca pare de caminhar, nunca pare de lutar. Continue, prossiga. Olhe para Jesus. Martin Luther King disse uma vez: suba o primeiro degrau com fé. Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo. Se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. O nosso chamado é para prosseguir. O nosso chamado é para continuar. Preste atenção nesse vídeo. Cuando estoy triste y mi alma tan cansada, mi corazón siento desfallecer, me quedo aquí, espero en silencio, que un momento vengas junto a mí. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Así vivir sin tu anhelo, si el corazón no late para ti, mas llegas tú y me llenas de asombro y veo destellos de la eternidad. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. The greatest arena in sport. He's getting the cheer of the games. Me sostendrás de pie sobre los montes, me sostendrás por mar de tempestad. Fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Me sostendrás de pie
fuerte soy si voy sobre tus hombros, me sostendrás y mucho más que yo. Fique de pé. Coloque a mão sobre o seu coração. Feche seus olhos. Mediante tudo o que foi falado aqui essa noite, tudo o que foi ministrado, debaixo da unção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, ore ao Senhor. Peça para Ele te ajudar a completar a sua carreira. Peça para Ele caminhar com você. Peça para Ele te guiar. Peça para Ele te direcionar. Qual é a área da sua vida que você parou, que você deixou de correr? Ele está só esperando um sinal seu para que vocês possam voltar a correr juntos. Hoje o Senhor nos chama. Ele nos levanta acima das montanhas. Ele nos levanta para nós andarmos sobre o mar. Talvez você esteja vivendo um mar de decepções, um mar de angústias, um mar de ansiedades. Mas assim como aquele pai que correu em direção ao seu filho no vídeo que nós acabamos de ver, Deus está vindo em nossa direção. Ele sempre vem. Ele sempre vem. Basta nós estendermos as nossas mãos para Ele e recebermos o seu abraço. Porque, queridos, nós só somos fortes quando nós estamos nos braços do Pai. Quando você achar que você não tem mais forças para correr, Ele vem em nosso socorro. Tudo que nós precisamos é completar a corrida. Tudo que nós precisamos é perseverar e prosseguir. O resto é com Ele. Pai, hoje nós estamos aqui diante de Ti e queremos correr a corrida que nos foi proposta. Queremos correr com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos constantes. Nos ajuda a sermos fiéis. Que o nosso olhar, que o nosso falar, o nosso caminhar esteja sempre guardado por Ti. Nos ajuda a completar a nossa carreira. Nos ajuda a ter uma vida que agrade ao Teu coração. Que os Seus propósitos se cumpram sobre as nossas vidas. Que os Seus propósitos se cumpram sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar as nossas famílias, abençoar a nossa casa, abençoar os nossos filhos. Que o Senhor possa abençoar tudo o que temos e tudo o que somos. Pois tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Tudo o que nós precisamos é continuar correndo com o Senhor, porque o nosso alvo é Cristo. Obrigado por ter nos dado a Jesus, o nosso Salvador, o nosso resgatador. Em Cristo nós já somos mais do que vencedores. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado por essa noite tão abençoada. Toda honra, toda glória é Tua. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte ao Senhor.